Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplique com a professora Elisângela Coelho. Hoje vamos entrar aqui no assunto de língua portuguesa que é sobre tipos de predicado. Se você gostou, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Então vamos hoje aprender, como a gente pode distinguir tipos de predicado em determinadas ações feitas pelo sujeito. Vamos primeiro identificar, quando é um sujeito, um predicado. Então, vem aqui comigo na nossa aula de hoje. Primeiro, o predicado, ele é formado por um ou mais verbos, ok? É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Então, o predicado ele só existe diante de alguma ação que o sujeito está apresentando e é acompanhado por verbo, também o tal predicado. E se o sujeito estiver no singular, o predicado também vai estar no singular. Se estiver no feminino, o sujeito, então a ação que vai estar ali apresentada na tal oração vai estar também no feminino. Então, o predicado ele vai concordar, totalmente com o que está sendo apresentado ali sobre o sujeito. Como aqui este exemplo. Lúcia correu no final da semana passada. Observem que o sujeito é Lúcia. É o que está aqui, de cor lilás, tá bom? Correu no final da semana passada é o meu predicado. É a ação que Lúcia fez no final de semana, tá bom? E observem que Lúcia, logo após o nome Lúcia, que é o sujeito, tem correu, que é um verbo. Então, vocês vão encontrar muito um verbo no predicado, que pode estar apresentado como verbo de ação ou um verbo de ligação, mas sempre vocês vão encontrar verbo num predicado. Então, é muito importante que vocês enfatizem isso, na questão do predicado, tá bom? Então, o predicado, ele precisa do sujeito da ação, Como vocês viram aqui no caso de Lúcia, ela é o sujeito simples, por ser só Lúcia na ação. E o predicado é a pós-identificação desse tal sujeito, que vimos é Lúcia, ok? Então, após a identificação de quem é o sujeito, é que podemos encontrar a ação dela, que no caso é o predicado. E os tipos de predicado? São apresentados três tipos de predicado, tá bom? Então, primeiro vamos observar o predicado verbal. O predicado verbal, ele indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, que é um verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, que vamos mais à frente explicar o que é para vocês, como nesse tal exemplo. Nós caminhamos muito hoje. O nós, da cor aqui lilás, é o meu sujeito. Caminhamos muito hoje é o meu predicado, tudo bem? Mas o que se torna em ser predicado verbal? É que este verbo aqui, caminhamos, que é o verbo, que ele é o núcleo, tá bom? Do predicado. Este verbo é um verbo de ação. Eu estou explicando a ação dos sujeitos, no caso do nós, o que nós, fizemos aqui no caso, eles caminhamos, Caminhamos muito hoje. Então, o caminhamos é a ação deste tal sujeito. Ok? Então, quando vocês encontrarem um verbo que vem logo após o sujeito e que este verbo sobrecai a ação dele, que eu digo que sobrecai a ação do sujeito, então é um predicado verbal. Ok?
porque realmente é um verbo de ação. Predicado nominal, ele já é ligado ao predicativo do sujeito, que eu falei para vocês, citando no tópico anterior. Indica o quê, né, o predicado nominal? Ele indica um estado ou qualidade, sendo constituído por verbo de ligação. É aqui que eu vou ter o verbo de ligação agora também, tá bom? E o predicativo do sujeito, ele pode ser o quê? Completado o sujeito aqui, uma qualidade, que muitas vezes a gente pode encontrar por um substantivo ou um adjetivo em alguns momentos também, tá? Que eu digo na frase que se encontra o predicado. Então, além do verbo de ligação que vai ter, que está apresentado ali, você vai ter um resto do complemento que possa ser acrescentado pela caracterização do sujeito, pela ação dele, ou um substantivo ou um adjetivo. Vamos observar aqui um exemplo. Alan está feliz. Alan é o meu sujeito e está feliz é o meu predicado. Agora, o que se torna aí um predicado nominal é que o está, o verbo aqui, ó, está, que é um verbo de ligação, tá? Observe que a ação de Alan não sobrecai sobre o verbo, e sim sobre o feliz, entendeu? O feliz aí que está sendo colocado. Então, Alan está feliz, a ação dele sobrecai sobre a palavra feliz. Então, o feliz agora se torna o núcleo do predicado, que é, no caso, o predicado nominal. Então, quando é predicado nominal, é quando sobrecai a ação, que eu digo, a qualidade, a característica daquele tal sujeito sobre um nome. Quando eu falo de um nome, eu estou me referindo a um substantivo ou um adjetivo, certo? Então, não estou mais sobrecaindo por um verbo, e sim sobre um substantivo ou um adjetivo. Tudo bem? No outro exemplo, ele continua atencioso comigo. Ele aqui, no caso, é o meu sujeito e continua atencioso comigo, o meu predicado. E a ação sobrecai por quem? Pelo atencioso. Então, continua, este verbo aqui, ó, continua, não é um verbo de ação, e sim um verbo de ligação. Tanto continua como está. Ele está fazendo uma ligação, uma ponte, né? Vamos assim, uma ponte com o sujeito, com o meu substantivo ou o meu adjetivo ali que está sendo colocado naquela ação. Então, a ação que está sobrecaindo aqui do sujeito é sobre um substantivo ou um adjetivo e não por um verbo. Por isso que é um predicado nominal. Tudo bem? E quando acontece os dois ao mesmo tempo? Quando a gente encontra um predicado que possa ser ali verbo e nominal ao mesmo tempo. Assim, encontrar, né, as duas situações numa frase. Pode acontecer também, ok? Então, a gente vai observar aqui neste exemplo como isso pode acontecer. Aqui tem, ó, Susana chegou cansada, né? Susana é o meu sujeito, chegou cansada é o meu predicado. Chegou é o meu verbo de ação sobre Susana. Susana o quê? Chegou, é a ação dela. E chegou o quê? Cansada, é uma outra ação dela. Então, sobrecaiu não só por um verbo e nem por cansada, e sim pelos dois. Sobrecaiu sobre chegou e cansada. Então, os núcleos aqui do predicado é exatamente no verbo chegou e no cansada, ok? Sobrecaiu aí. No caso, Roberto. Roberto pulou feliz na cama elástica. Então, Roberto, o meu sujeito, pulou feliz, né, na cama elástica, é o meu predicado. Então, o verbo da ação aqui de Roberto foi pulou. Então, ele teve uma ação, ele pulou. Pulou o quê? Feliz.
né? Que é o meu nome, que é, no caso, o meu adjetivo que está sendo apresentado aqui. Então, a ação do predicado, né? Os núcleos principais do tal sujeito foi pulou e feliz. Então, quando isto acontece, do verbo que está sendo apresentado, o verbo é um verbo de ação, com um nominal que possa ser um substantivo ou um adjetivo, a ação sobrecaiu também sobre ele, então é o tipo do predicado, é um predicado verbo nominal. Tudo bem? Ficou claro aí, gente? Deu para entender legal? Né? No começo fica um pouco complicado nessa questão do verbo nominal. É só vocês entenderem que quando eu falo de verbo, eu estou enfatizando aquele verbo da ação, certo? É onde o sujeito está mostrando ali a ação dele. E quando eu falo nominal, estou me referindo a alguma palavra que seja um substantivo ou um adjetivo que também sobrecaiu a ação dele sobre uma delas. Tudo bem? Vamos para um exercício agora. Nesse exercício, tá? Vocês vão dar uma pausa, tá bom? Para tentar responder esse exercício. Mas esse exercício aqui é o quê? Né? Preste atenção. Com relação aos tipos de predicado, vocês aí vão assinalar, né, a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo. Então temos aqui 3 frases que apresentam cada tipo de predicado que acabamos de ver. Então, a primeira frase. Os alunos foram informados da situação. A segunda frase. Os candidatos saíram da sala confiantes. E a terceira. O professor parece despreocupado. As 3 frases são essas. Aí vocês vão observar as alternativas A, B, C e D, que cada uma delas tem as classificações que vimos dos predicados. Predicado nominal, predicado verbo nominal, predicado verbal, né? Vocês vão observar, vai dar uma pausa aqui no vídeo, retomar de novo na questão, lendo as 3 frases, tá certo? Essas 3 frases aqui. E vão colocar a primeira frase. Ela é que tipo de predicado? Predicado verbal, predicado verbo nominal ou nominal. Tá entendendo? Vocês escrevem aí. E depois, quando vocês classificar cada uma dessas frases, vocês vão marcar a alternativa que vocês acham que é. Tudo bem? Então, deu para entender? Dê uma pausa para tentar responder e depois a gente volta aqui com a nossa resposta, tá bom? Agora que vocês deram aí uma pausa, realmente, tentou responder aí, analisou frase por frase, que está aqui no primeiro. Vamos ver qual é a alternativa que vocês marcaram na classificação? Vamos ver se você respondeu o que é a letra C. Estão de parabéns. É a letra C. Então, a letra C explica que a primeira frase é um predicado verbal. Aí a segunda é um predicado verbo nominal. E a terceira frase é um predicado nominal. Então, predicado verbal é quando a ação do sujeito sobrecai sobre o verbo. No caso aqui, o verbo foram, né? Que é da primeira frase. Na segunda frase, está dizendo que é um predicado verbo nominal. É quando sobrecai sobre um verbo e sobre um nome. No caso, saíram é o verbo, da sala, né? É o nome. E o último é o predicado nominal, que aqui no caso esse verbo parece é um verbo de ligação, ok? Então, sobrecai sobre a palavra despreocupado.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido agora sobre este assunto, tipos de predicado, que cai tantas vezes também, né, nos vestibulares, concursos, né? Agora você não vai ter mais dúvida também como distinguir, não é verdade? Se você gostou, escreva aqui nos comentários, dê uma curtida também aqui no meu vídeo. E se você não quer perder nenhuma outra aula, se inscreva também no meu canal, tá bom? Então, um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!